E se o problema não fosse a falta da autoridade de Jesus, mas a falta de sinceridade do nosso coração? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há perguntas que não nascem do desejo de aprender, mas do medo de mudar. Há perguntas que parecem piedosas, mas escondem resistência. E há momentos em que Deus nos convida não a discutir, mas a nos converter. É com este coração desarmado que nos aproximamos do Evangelho de hoje, dessa segunda-feira, dia 15 de dezembro, pedindo a graça de reconhecer a autoridade de Deus, não apenas com palavras, mas com a vida. Acompanhemos o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa tal autoridade? Jesus respondeu: talvez eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de Mateus é um espelho para a nossa vida. Um espelho que revela não aquilo que dizemos, mas aquilo que somos por dentro. Os chefes do povo se aproximavam de Jesus com uma pergunta que parece justa, mas o coração deles tinha uma resposta pronta. Eles não querem compreender Jesus, querem enquadrar Jesus. Não querem ouvir, querem controlar. Não querem a verdade, eles querem manter o poder. E aqui começa uma lição profunda para a nossa vida espiritual. Quando o coração não está disposto a obedecer, nenhuma resposta será suficiente. Jesus não foge da pergunta, mas revela a intenção escondida. Ele devolve a questão, porque a autoridade de Deus só é reconhecida por quem tem um coração honesto. A pergunta sobre João Batista expõe tudo. Eles sabem a resposta, mas têm medo das consequências. Se disserem do céu, terão que mudar de vida. Se disserem dos homens, perderão o apoio do povo. Então, escolhem a saída mais cômoda. Não sabemos. E quantas vezes nós também escolhemos essa neutralidade confortável, que não é ignorância, mas é fuga. Esse Evangelho de hoje nos ensina que não existe neutralidade diante de Deus. Ou acolhemos a verdade e nos convertemos, ou resistimos e nos fechamos. A autoridade de Jesus não se prova por argumentos, mas por frutos. Ele cura, liberta, perdoa, ensina com verdade. Mas quem já decidiu não crer, sempre encontrará uma desculpa para não mudar. O problema nunca foi a falta de sinais, mas a dureza do coração. E percebam vocês algo importante. Jesus não humilha, não acusa, não expõe publicamente. Ele respeita a liberdade, mas também respeita a verdade. Eu também não vos digo. Não porque ele não tem autoridade, mas porque não adianta revelar a verdade a quem não quer vivê-la. Deus não se impõe, Deus se oferece. E aqui existe um chamado forte para o advento. Preparar o coração para acolher o Senhor exige sinceridade interior. Quantas vezes perguntamos a Deus, rezamos, buscamos respostas, mas no fundo já decidimos o que vamos fazer? Quantas vezes pedimos luz, mas não estamos dispostos a caminhar na direção que a luz aponta? A autoridade de Jesus
se manifesta plenamente na vida de quem está disposto a obedecer. Quem resiste à conversão sempre questionará a autoridade de Deus. Quem se abre à verdade reconhecerá essa autoridade, até mesmo no silêncio. O advento que estamos vivendo nos convida a limpar o coração das perguntas interesseiras e a fazer a pergunta certa: Senhor, o que queres de mim? João Batista foi rejeitado porque chamava a conversão. Jesus é questionado porque continua chamando a mudança. A lógica é a mesma. A verdade incomoda. Mas é exatamente essa verdade que salva. Talvez hoje o Senhor esteja nos pedindo menos discussões e mais decisões. Menos argumentos e mais entrega. Menos medo das consequências e mais confiança. Se essa palavra de hoje, esse evangelho, tocou seu coração, escreva aqui nos comentários uma oração simples. Senhor, dá-me um coração sincero. Às vezes isso já é o começo de uma verdadeira conversão. Que nesse tempo do advento que estamos vivendo, nós não sejamos daqueles que perguntam para se esconder, mas daqueles que escutam para obedecer. Porque a autoridade de Jesus não se discute, se reconhece. E quem reconhece, muda de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, se você gostou desse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, peço que se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Isso, faça aí o comentário, o like, isso nos ajuda na nossa evangelização aqui no nosso canal Viver Evangelizando. Convido você a assistir aqui em nosso canal um pouco sobre a curiosidade de por que Jesus, se realmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Tem um vídeo aqui no nosso canal que nós falamos sobre isso. E convido você também a assistir o nosso terceiro episódio sobre o advento que nós estamos vivendo. Além disso, convido você a rezar conosco o Santo Terço da Divina Misericórdia, sempre às 15 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, dos santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre sua família, sobre sua semana, a bênção do Deus misericordioso, no amor. O Deus que é Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Além disso, relembro aqui que hoje iniciamos a novena do Natal, em preparação para o Natal. Então, venha rezar conosco. Fique com Deus e até mais.